Bem-vindo, este é o Papo de Prateleira, o espaço que você conhece que fala sobre agronegócio, sempre aí com o apoio dos nossos amigos do Clube Agro Brasil, Clube Agro Dealer, que está sempre ajudando aí a aproximar as indústrias e as tecnologias produzidas para o cliente final de todo mundo que está lá na fazenda, é o lavrador, é o pecuarista, né? E ainda por cima faz as compras, ainda ganha bônus, ganha pontos para fazer o quê? Para usar na própria compra de mais insumos, para produzir mais, pôr mais dinheiro no bolso e ajudar aí o agronegócio brasileiro, a economia brasileira. E por falar em economia brasileira e falar assim de radiografias e de um desafio que o Brasil ainda está longe de alcançar, que é de ter um domínio sobre bastante números, né? Principalmente números ao longo dos anos, ao longo das décadas, é que eu trouxe aqui um craque aí de uma empresa aí que é uma líder global de levantamento, de estudos. Eu estou falando aqui com o Giovanni Kozer, ele que é o coordenador de pesquisas da Carnetech. Ô, Giovanni, prazer aqui em receber o Papo Partilheiro, tá, rapaz? Prazer é meu, Ulisses. Agradeço aí o convite. O prazer é todo nosso. Ô, Giovanni, tem novidade aí, né, rapaz? A empresa aí está lançando umas coisas bem bacanas e novas aí a partir do mês que vem, né? O que que dá para você adiantar para o pessoal? Perfeito, Ulisses. A Kinetech, onde eu estou trabalhando atualmente, né, a gente lida, né, com pesquisas de mercado, nós fazemos todo o rastreamento, além de estudos customizados, claro, mas nós fazemos todo o rastreamento de manejo dos agricultores, sejam, né, quando a gente olha para o mercado de defensivos, de sementes, e mais principalmente agora, né, no que tem de mercado de nutrição. Perfeito. A gente começou a acompanhar esse mercado de nutrição há 4 anos atrás, né? Começamos pela soja, que é o nosso principal cultivo aqui no Brasil. Esse trabalho já é feito com a soja já rotineiramente, né? Justamente, a gente rodou esse estudo de soja na 19-20, na 21-22, já Legal. tivemos dados de café também, e esse ano justamente a intenção é a gente expandir esse mercado para a gente conseguir enxergar de uma maneira mais macro ainda, né? E aí sim conseguir olhar outros principais cultivos, fazendo de novo a soja, repetindo o café, mas sim colocando aí no nosso portfólio cana-de-açúcar, milho, safrinha e também o algodão, que são cultivos muito importantes aqui no Brasil. Vamos falar de um beabá para o pessoal, apesar que eles entendem, o pessoal que está acompanhando aqui é do agronegócio, mas por que que é importante fazer essa radiografia do que está acontecendo de evolução em nutrição de plantas, com soja e café que você disse que já é feito pela Canetec, e agora a ampliação desse trabalho com milho, safrinha, algodão e café. E Perfeito, cana, e cana, né? e cara. Eu vou dar um passo atrás só para Tá, falar um pouco como que é o nosso fica à processo aqui. vontade. A Kinetec, a gente está no Brasil, né, fazendo esse monitoramento de manejo há mais de 20 anos, Aham, principalmente com defensivos e sementes. Então, nós temos uma metodologia de coleta, de exposição de dados muito consolidada. A gente expandiu isso para o mercado de nutrição, dado ao profissionalismo que esse segmento vem adquirindo, né? sim, E aham. também novos entrantes. Nós vemos o mercado de nutrição expandindo bastante, novas empresas de fertilizantes foliares, o mercado de inoculantes participando, muito interessante também, e outros fertilizantes, quando a gente olha para granulados de solo, né, de plantio ou cobertura. Ok. Com esses dados coletados com o agricultor de todos os manejos, que fertilizantes eles utilizaram na cobertura antes, né, do plantio, no plantio, posteriormente e durante todo o manejo de aplicação, nós conseguimos tangibilizar quais são os segmentos de importância, aonde que o agricultor pode estar investindo mais, né? Quando a gente pensa, vou dar um exemplo aqui de fertilizantes foliares, Tá. que é um mercado bastante complexo e ele ainda existe algumas dinâmicas que a gente precisa entender melhor. Existem os bioestimulantes, existem fertilizantes que são só a base de nutrientes, mas também alguns produtos que têm a sua mescla de produtos, né? Perfeito. O uso combinado, né? Justamente. E quando nós conseguimos rastrear e mostrar isso para o mercado, é muito importante, inclusive, para o agricultor, justamente porque quando nós mostramos a importância de um segmento, de um mercado inteiro de nutrição, novos entrantes vêm ao mercado, muitos outros produtos e tecnologias, justamente para investimento do agricultor, ter novas opções e ter novas tecnologias mesmo para utilização, trazendo todo o incremento de produtividade que a gente vem nesse crescimento contínuo aí a todos os anos.
Ô, Giovana, falar uma coisa, você me corrija se eu estiver falando bobagem. É inegável isso que você está falando, né, sobre o avanço tecnológico que pode ser conseguido, né, ao ter Uhum. esses parâmetros, né, que o trabalho que a Canatec faz. Mas, rapaz, de repente, isso é uma informação muito segura mesmo, até mesmo para serviços paralelos para a Fazenda, como, por exemplo, o serviço de crédito, né, porque são mais informações sobre como é a evolução da lavoura de determinado cliente, né, do banco ou da fintech, seja o que for, né? Justamente, nós capturamos, né, da onde que os agricultores compram os fertilizantes, né, se são ali de revendas, que tipo de distribuidores, né, se são Perfeito. venda direta ou se são cooperativas. Nós não temos especificamente uma pergunta, né, sobre o crédito, até Não, mesmo não, porque perfeito. Vocês têm informações sobre a qualidade da lavoura, desenvolvimento. justamente, mas é muito importante para a gente ver da onde o agricultor compra isso, né? A gente vê o mercado de nutrição, ele é muito mais volátil do que se comparado a defensivos, É mesmo, então rapaz? bastante volátil, né? Por A quê, Giovanni? volatilização dos preços, justamente porque os fertilizantes ele acompanha, né, toda a movimentação do dólar diário. Ah, ok. Então, justamente, né, a gente viu o que vem acontecendo nesse início do ano, né? A relação de troca de alguns fertilizantes para os agricultores foi muito positivo. Perfeito. A partir de abril, a gente viu, principalmente no caso do milho, né, com a queda do preço do grão, Do a grão, né? gente vê as relações de troca para a ureia sendo um pouco Perfeito. Mais apertadas, mais né? altas, né, mais ameaçadas para o agricultor. Mas, de maneira, tendo essa volatilização, é importante para os distribuidores também conseguirem tangibilizar aonde podem estar os maiores entraves, né? Quais são as regiões que existem maior tipo de Ah, negociação, se são elas é ali, ferramenta de negócio para eles, né? justamente. Nós temos, assim, quando a gente olha o mercado de fertilizantes como um todo, a Ah, participação da venda direta das empresas ela é muito maior quando perfeito. comparada a outros segmentos. Aham. Mas isso também, como em todo caso, a regionalização é muito importante. A gente vê que os estados lá do Cerrado, mais para cima, a venda direta é muito mais participativa, né? Mais de 70, 80%. São E ao grandes propriedades, né, Giovanni? justamente, essa é uma outra ponderação. Quanto maior o agricultor, maior é a participação de uma venda direta. E ao passo que a gente desce ao sul do país, aí tradicionalmente, né, Paraná, Santa Catarina Tem muita e Rio coisa de Grande do Sul, colônia ainda, né, de pequeno produtor, né? justamente, é onde as cooperativas têm uma importante participação nesse cenário. Perfeito. Ô, Giovanni, nesse trabalho que vai começar aí, as primeiras informações vão começar a ser jogadas aí pela Carnetec a partir do mês que vem, em relação à cana, em relação a milho, safrinha e algodão. Eu vi no material que o pessoal da assessoria de vocês mandou, que eu publiquei no site, agrorevenda.com.br, que tem ali uma base, tem uns pilares que vocês estão analisando, né? Que é tratamento de sementes, correção do solo, adubação de base e cobertura, né? E Uhum. bioestimulantes e fertilizantes. Essa divisão, como é que vocês chegaram nela e por que ela ajuda vocês terem uma informação mais precisa? É muito importante isso. Essa é a primeira quebra que a gente faz quando a gente tem toda essa consolidação. Quando a gente Aham, vê o agricultor no final do ciclo, né, muito próximo à colheita, e captura todo o manejo utilizado de fertilizante, nós precisamos sim fazer as quebras, justamente para entender aonde estão os mercados em valores mais principais, por exemplo, os fertilizantes de solo, eles vão ter uma participação mais de 70, 80% em valor desse mercado aham. total, mas o número de aplicações, né, ou seja, o número de chances que algumas empresas têm de acessar agricultores ao longo da safra inteira está muito maior ali para fertilizantes foliares, justamente porque você tem um número de aplicações maiores. Perfeito. Aham. E se a gente for olhar do ponto de vista de volume, aí os corretivos têm uma participação muito maior. Só que em mercado, né, em valor, ele tem uma participação diferente. E assim, Ulisses, a gente faz várias quebras, né? Seria uma primeira quebra, fertilizantes de solo, corretivos, inoculantes e foliares barra tratamento de sementes. E dentro dessas existem outras, né? Por exemplo, para fertilizantes de solo, existem ali os de base e os de cobertura. Os foliares, aí existe uma mescla maior, que são só fertilizantes com base em nutrientes, Perfeito. bioestimulantes, a mescla deles, né? E dentro desses ainda mais quebras. Então, justamente para
para todo o mercado conseguir enxergar aonde os agricultores estão utilizando mais. Vou dar mais um exemplo só, Legal. que Mande lá, quando não. a Opa. gente, quando a gente pensa em bioestimulantes, Ah, existe um mercado ainda que existem várias maneiras de se olhar bioestimulantes. Então, a gente pode pensar alguns, alguns hormônios químicos, alguns hormônios à base de extrato de plantas, perfeito. ácidos úmicos e fúlvicos, outros fertilizantes em mistura. Então, existem muitas quebras justamente para entender aonde o agricultor está vendo o mercado, em que região, né? De que maneira ele gosta de aplicar aqueles produtos, bem como suas doses e momentos de aplicações. Então, Ô, Giovanni, a complexidade nessa área que você está falando de bioestimulante é uma coisa de deixar a gente doido, né? é, a gente conversa bastante com muitas empresas e com agricultores também. Ainda é um mercado que precisa de mais entendimento. Na verdade, o entendimento existe, precisa de É, uma sim. consolidação de entendimentos, né? Porque É existe perseguir conhecimento mesmo da melhor uso, né? Do melhor uso e do justamente. produto mais indicado, né? A gente olha para esse mercado como cada um tendo uma visão específica. Aham, E então, justamente, existem produtos que podem ser categorizados de várias maneiras, não perfeito. só como estimulantes, mas ainda precisa de uma consolidação das ideias. Mas, claro, né, conforme a gente vai fazendo esse rastreamento, a gente vai consolidando o mesmo assunto com muitas empresas do mercado, a gente tende, ao longo dos anos, ter essa consolidação mesmo. Perfeito. Ô, Giovana, eu vou falar um pouquinho para você sobre a Kainetech, né? Você falou no comecinho de uma resposta a respeito do trabalho dela aqui no Brasil, há aproximadamente Uhum. 20 anos. Você me corrige se eu falar coisa errada, né? Mas é uma empresa de pesquisa, a Kainetech, que está presente em 30 países, né? Mas ela tem trabalhos, ela tem informações sobre 80 países, sobre muito mais países de onde ela está localizada. E Uhum. adquiriu, né, uma empresa recentemente aqui no Brasil que ajudou bastante a aumentar a estrutura. Queria que você falasse como é que é a atuação no Brasil hoje, como é que é a estrutura da Canatec no Brasil. Perfeito. A gente fez a aquisição no ano passado, ali em julho, agosto, da Spark, que era um importante player, né, que tange esse mercado de coleta de dados, e A de era Valinhos, né? isso aí. Nós também estávamos em Valinhos, É? agora a gente trabalha no mesmo escritório, né, um time consolidado, já está tudo rodando muito bem, Ô, Giovanni, então mas vai dar tudo certo, porque Valinhos, eu estou aqui ao lado, eu estou em Campinas, e Valinhos é a cidade onde moram os meus dois tesouros, os meus filhos moram em maravilha. Valinhos, essa cidade maravilhosa. Eu mudei para Campinas faz pouco tempo também, tô adorando. Fica no trânsito aqui, né? Mas Vamos lá, falando de Kainetec no Brasil. perfeito. A Spark, ela vinha, né, há 7, 8 anos fazendo as mesmas pesquisas Um trabalho e era super bacana, né? Que foi desenvolvido. super bacana, era muito similar ao nosso. Só Aham, que ela deu start à pesquisa de nutrição, aham. justamente. Mas que A legal. Canetec ainda não olhava para isso. Mas a Spark já tinha esses bancos, já tinha esse acesso às empresas. Então, com essa aquisição, essa fusão dos nossos negócios, foi importante para todo mundo mesmo, porque vieram pessoas que têm expertise em Perfeito. fertilizantes, Experiência, vieram carimbado, pessoas né? que já tinham os dados. Então, agora, sim, essa fusão para nós foi muito importante, sabe? Porque a gente conseguiu juntar o melhor dos dois mundos, né? E agora trazer maneiras de se enxergar os mercados diferentemente. Perfeito. E fala uma coisa, e a partir de junho, como é que é a estratégia que vocês vão utilizar para lançar essas informações aí para clientes, para o público geral, e se isso também dá um pontapé para alguns serviços aí customizados, como você citou lá no Uhum. iniciozinho da nossa entrevista e que a Carnetech faz também. Perfeito. Nós temos um período de coleta, Ulisses, ali, Ah, vou por médio, tá? tá, De um mês e meio para cada cultivo. tá, Então, nós viemos coletando essas informações de soja e cana, que a gente já está no campo com elas, há mais de um mês atrás. Então, agora a gente entra num processo final que é checagem de produtos, olhar tá, se tem alguma variação específica. A partir de junho, a gente solta o dado de soja, que é onde tem muitos interessados em olhar para esses dados, né? soja é soja, né? Soja é muito importante, não tem como a gente negar. Ah, Mas a partir de junho, a gente solta ali no finalzinho de junho os dados de soja. Depois, posteriormente, né, em julho, vem o dado de cana. E aí, rapaz, e assim, cana então é outra revolução, né? cana é muito interessante, até mesmo porque ele existe uma concentração muito grande aqui no estado de São Paulo.
mas vai ser muito importante a gente tangibilizar o que está sendo feito lá em Goiás, o que ocorre nos outros estados, justamente para a gente ver se em Minas os tratamentos são diferentes, né? Que tipo de fórmula os agricultores podem estar usando lá, de que maneira eles compram Ah, é uma informação muito esses rica, né, rapaz? fertilizantes. Com certeza. E assim, mês a mês, a gente vai publicando. Depois, posteriormente, a gente vem com o dado de café, que a gente vai fazer já com o histórico junto à safra 21, 22, que é importante para a gente ver as comparações e relações. E posteriormente o milho safrinha e no final aí, lá para outubro, entrar com dado de algodão. Então vai ter bastante informação para a gente ver esse mercado. E como eu sempre canso para dizer para todo mundo, não é para enlouquecer com informação, é bilhões e bilhões de informações mesmo. O que a gente tem Sim. que fazer é utilizar as que são indicadas para a gente, saber capturar a informação correta, e tem gente super tarimbada para ajudar você, produtor, e você, revendedor, e você, cooperativa, que precisa beber dessa fonte aí, não é só quem planta, não, é quem está ao lado do produtor, usando gente como, por exemplo, quem? Como profissionais aí da Canatec que fazem esse levantamento. Ô, Giovanni, no mesmo material que eu publiquei, tinha um número lá, rapaz, você estava falando a respeito do levantamento de um mês, né? De 5.000 entrevistas. O que que é esse número, na verdade? Justamente. Vou dar alguns números, inclusive eu estou com eles aqui. Mas manda ver, rapaz. Pode colar à Por, vontade aqui nessa prova. por exemplo, na soja, para fazer Ah, essa pesquisa, nós fazemos mais de 2.000 entrevistas a campo. Então, rapaz, nós vamos ao agricultor, sentamos com ele lá, né? Inclusive, aqui já vão os nossos agradecimentos a todos, eles onde ajudam, né? com certeza. Mas nós sentamos ali com os agricultores de soja, vão mais de 2.000, 2.500 que a gente captura toda essa coleta para a gente fazer as extrapolações dos dados, né? Perfeito. E assim, progressivamente, a gente vai para algodão, para milho. Então, quando a gente olha, o número correto, se a gente for ver, são Ah, mais de 5.200 aqui dentro desse painel de nutrição. perfeito. Mas ao longo do ano, se a gente colocar os outros segmentos, nós fazemos mais de 13.000 entrevistas com agricultores durante todos os anos. Então, é uma parceria muito importante para a gente. É um universo bacana demais, né? Para terminar essa Muito. entrevista, como o Giovanni costuma dizer, que eu tenho alguns clubes que eu elejo para puxar o saco e trazer bastante aqui no Papo de Prateleira, né? E o Giovanni, automaticamente, por trabalhar numa empresa que tem também uma unidade em Valinhos, já mora no meu coração e vai voltar mais vezes para. Inclusive, eu já falo aqui com ele que assim que puder, que tiver lançadas as primeiras informações sobre o estudo de soja novo e depois, ao longo dos meses, as novas variedades, né, com esses estudos inéditos, da gente conversar e capturar aí os dados mais interessantes para você, revenda, distribuição cooperativa, produtor, ficar sabendo. O Giovanni, gente, o Giovanni nasceu numa selva urbana terrível que é Barueri, mas foi fazer engenharia agronômica lá em Botucatu, a terra do meu queridíssimo Roberto Barcelos, a terra do meu queridíssimo Alemão, do SBC Certificações. Como é que foi essa escolha aí, rapaz? Como é que você caiu no mundo aí da fazenda? Eu queria saber se você vai para campo também ajudar a coletar dados e bater papo na porteira com o produtor. Maravilha, Ulisses. Na verdade, o meu pai é capixaba, né? Aham. Os meus avós lá do Espírito Santo plantavam tomate durante algum tempo, né? Mas saíram do negócio. A gente sempre teve essa paixão pelo campo. A minha avó, por parte de mãe, ainda mora em sítio, né? A gente sempre foi criada ali na chácara junto Ah, com ela. gostoso. Então, a gente sempre teve muito esse contato. Mas acho que não somente isso, né? A minha família ela é muito diversa. Cada um foi para um canto. Minha mãe Tá. era professora de escola, meu pai foi advogado, meu pai é advogado, né? Minha irmã é dentista e eu fui para outro ramo. Então, as cabeças se abriram ali, e É cada um bem foi para uma diversificado. direção. E já fui muito para o campo, tá, Ulisses? Hoje fico Ah, bastante no escritório, mas principalmente anteriormente de estar na Canitec, trabalhei inclusive 3 anos em cooperativa aqui no que estado de São legal. Paulo, dando consultoria para agricultor, fazendo vendas também, claro que é muito importante para o negócio, mas estou há um ano aqui no escritório, mas já fui bastante, tomei muito sol na cabeça também. Então, se você for lá no quarto do Giovanni, abrir o armário dele, vai ter uma bota amarela lá, né? Como o pessoal fala, Ah, né, Giovanni?
e a mulher brava com a terra dentro de casa. Não tem jeito, né, rapaz? Giovanni, para fechar aqui mesmo, essa primeira conversa de uma série, tomara, né? Uma conversa super bacana, com gente jovem. Já falei, o Papo Prateleira cada vez mais conversa com mulher, com novas profissões, gente que entra no agronegócio, várias revoluções, né? E gente com esse sorriso bonito, juventude, gente que gosta de trabalhar no agronegócio, o que é muito bacana. Ô, Giovanni, nutrição de planta, que foi o tema escolhido para vocês, é um negócio que o produtor não pode, mas em nenhum momento da lavoura descuidar, né? Porque é a planta dele, é o que vai gerar o dinheiro dele, né? Justamente, existem alguns primórdios ali, né? A semente é muito importante, o alimento que ele vai dar para a semente, que no caso é o nutriente, é de alto valor, e acho que os nutrientes eles ganham um fator ainda mais relevante, justamente porque ele tem uma fatia muito relevante dentro do custo do agricultor, né? Sim. Uhum. Então, justamente é preciso sim monitorar todos os preços ao longo do ano, as melhores épocas de compras e como a gente sempre fala, né, a relação de troca entre eles e o grão. Vamos Perfeito. tentar casar essa venda e compra porque é onde o agricultor consegue garantir ali o seu investimento e o seu retorno. Tem que ficar de olho no sobe e desce lá para ver qual é a melhor decisão, né, Giovanni? Com certeza. Diminui risco, né? Maravilha, diminui risco, e quando você diminui o risco, você consegue aumentar a margem de ganho que você tem. Tem período que você vai ganhar menos, não tem jeito, a vida é bem complicada mesmo, não é só para vocês não, viu, fazendeiro? A vida é complicada para jornalista, para agrônomo, a gente tem que estar o quê? Bem informado. Então, vocês, a partir do mês que vem, vão receber uma chuva de informações valiosíssimas desse trabalho espetacular feito aí pela KNTech no mundo inteiro e, graças a Deus, também no Brasil, e já há 20 anos, como o Giovanni destacou. Queria agradecer demais a primeira presença aqui no Papo Prateleira, tá, Giovanni? E falar que você querendo, você vai ter uma cadeira cativa aqui. Maravilha, Ulisses. De novo, eu que agradeço o convite e conta com a gente. Vamos construir essa parceria no que for preciso aí, a gente puder ajudar também, pode contar com a Caia. Com o maior Queria, prazer. Oi, eu mande queria só lá. deixar novamente Ah, oficializado os nossos agradecimentos a todos os agricultores que participam verdade, conosco rapaz. Sem eles não e daria que nada certo. colaboram com o nosso serviço. Exatamente, são eles que abrem a porteira para deixar com que técnicos e profissionais olhem o que ele está fazendo, né? E aí comunique isso ao mercado para todo mundo tomar a melhor decisão depois disso, né? E você vai acompanhar aqui nos espaços de conteúdo da plataforma AgroRevenda, principalmente no Papo de Prateleira, no site agrorevenda.com.br, todo o material que a assessoria da Carnetec vai divulgar. Primeiro, os materiais já corriqueiros que vocês conhecem muito bem, e têm o maior respeito do mercado, como também essas novidades em termos aí de nutrição, nutrição para cana, nutrição para milho, safrinha, nutrição para algodão. Ó, gente, é só produto que o Brasil está nadando de braçada e vai aumentar a produção e a exportação e a produtividade na lavoura. Giovanni Kozer, ele é o coordenador de pesquisas da Cainetec, ele falou aqui no Papo de Prateleira, num espaço que vocês vão conferir nos nossos dois lugarzinhos lá de internet, que é o site agrorevenda.com.br, o nosso site corporativo, que é o grupo public.com.br, e a conversa com o Giovanni também vai tornar-se a nossa conversa Radar Agro, nosso podcast, que a gente coloca sempre nos espaços da Amazon, do Deezer, do Spotify, do Google e do Apple. Giovanni, parabéns pelo trabalho, sucesso na primeira divulgação das novidades a partir do mês que vem, e volte mais vezes ao Papo Prateleira, tá? Muito obrigado, Ulisses. Até uma Até, próxima. até a próxima, meu querido. Grande abraço. Um abraço. Tchau, tchau.